Hoje é 25 de outubro de 2022. São 17 horas e 35 minutos. O período de tempo em que o Leite Fernandes encontrou possibilidade de conversar mais um pouco com vocês todos e todas, evidentemente, que se interessam por este site feito com muito sacrifício, diga-se de passagem, porque exige muita teimosia, muita obstinação deste escriba. Este livro que eu mostrei a você se chama Coragem e foi mandado fazer por Luiz Flávio Borges Durso quando era presidente da seção de São Paulo da OAB. E é um livro mandado fazer, inclusive, por José Mentor. Foi o principal inspirador dessa edição histórica. Dedicado tal livro, ou dedicada a tal obra, àqueles que resistiram na noite escura, os chamados anos de chumbo. Nas primeiras páginas, este Leite Fernandes já encontra a figura de Luiz Inácio Lula da Silva, de barba, moço, jovem sim, preso no DOPS paulista, ao lado de Dilma Rousseff. Menininha Dilma. E depois amadurecida, conforme nós verificamos, nós sobreviventes, mais madura, quiçá não plenamente preparada para a presidência, mas foi presidente da República e foi presa sob número 3023 do DOPS paulista. A seguir, este livro é histórico, poucos têm cópia dele. Mandado editar por José Mentor Guilherme de Melo Neto, uma obra que honra o esforço desse nosso companheiro. Uma geração de coragem. Começa assim. E enuncia nas primeiras páginas a obra: advogados criminalistas que defenderam presos e perseguidos políticos durante a ditadura militar. Uma geração de coragem. Começa na letra A com Afonso Celso Nogueira Monteiro. O terceiro nome é o de Ayrton Soares, conhecidíssimo nosso. Depois nós vemos ali Mário Simas, lá na letra M. Miguel Aldrovando Ait, Miguel Reale Júnior, Miguelzinho está aqui. Modesto da Silveira, Nélio Machado. Mais à frente, na letra R, Raimundo Pascoal Barbosa, o nosso Raimundo. Pedro Paulo Neglini, Técio Lins e Silva, Valmor Chiavarina, Virgílio Lopes Enei. São muitos e muitos e muitos advogados. Valdir Troncoso Pérez, nosso herói, Wilson Mirza. Sobral Pinto, com quem eu, Paulo Sérgio Leite Fernandes, eu tive a honra de debater com Sobral quando ele já era bem antigo e resmungão como sempre. E Sobral ficou zangado e saiu do plenário chutando cadeiras. Nós o deixamos sair como estava a sair, porque ele voltava depois assim que se acalmava. O nosso carioca, Heráclito Fontoura Sobral Pinto. A advocacia não é
profissão para covardes. A seguir, Evandro Lins e Silva, uma foto linda de Evandro. Eu tenho outra aqui. Neste escritório, na sala de entrada, na parede de entrada desse escritório, eu tenho uma fotografia de Evandro Lins e Silva abraçado comigo. Lá naqueles idos, naqueles tempos antigos, nos anos de chumbo, sim. Em relação aos quais foi editado esse livro, Coragem, uma participação pioneira do nosso presidente, que assinou a obra com o nosso outro companheiro que a editou. Evandro Lins e Silva, Heleno Fragoso, o filho dele, Fernando Fragoso, morreu faz alguns dias. Sepúlveda pertence Raimundo Pascoal Barbosa, eu já disse, José Carlos Dias, o nosso Zé Carlos, companheiro de Paulo Sérgio Leite Fernandes, na vocação quase sacerdotal, porque Zé Carlos Dias é formado pelos jesuítas. Eu tive um pedaço na minha vida, no amadurecimento, também dedicado ao estudo com os jesuítas, mas também misturei aquilo com maristas, dominicanos. Eu fui quase um sacerdote. Não tinha muita propensão ao uso da beca do padre. Acabei usando a toga do advogado criminal, mas sempre voltado para Jesus Cristo e Nossa Senhora, que é a padroeira do Brasil, e de Piveta, José Borba, Pedreira Lapa, Modesto da Silveira, Marcelo Alencar, Obregon Gonçalves, Ayrton Soares, já falei dele, o nosso Ayrton Soares, Aldo Lins e Silva, minha gente, Luiz Eduardo Greenhalgh, Belisário dos Santos Júnior, Carlos Gatebe, Joaquim Inácio Gomes, mais adiante, Sigmaringa Seixas, René Ariel Dotti, o nosso Renezinho lá de Curitiba, do Paraná, morto faz pouco tempo, sim, uma criatura de uma doçura imensa. Thales Castelo Branco, a foto de Thales Castelo Branco, que está descansando em Campinas agora. Thales Castelo Branco é o decano da advocacia criminal, quiçá brasileira. Eu, Paulo Sérgio Leite Fernandes, sou o vice-decano. E pretendendo participar e me manter nessa vice-decanagem, durante muito tempo, porque o nosso Thales Castelo Branco é adorado por todos nós. Roberto Del Manto, esta beleza de criatura, autor do Código Penal comentado, com seus filhos, também competentíssimos, e partícipe dessa profissão dos corajosos, Mário Simas, Técio Lins e Silva, nosso Técio Lins e Silva, Marcelo Cerqueira, Faide Tarran Sabe, Ronilda Noblat, Sadi Lima, Nelson Trade, José Verres Domingues, Valdir Troncoso Pérez. Valdir Troncoso Pérez, de quem eu tenho uma beca ainda, que veio às minhas mãos, é o meu poder. Uma beca que contém ainda até hoje o suor, o resquício das lágrimas desse advogado imortal para todos nós, Valdir Troncoso Pérez, que defendeu tantos e tantos e tantos torturados
naquele período terrível da história do Brasil, Arnaldo Malheiros Filho, Arnaldo Malheiros, Angélica Melo de Almeida, a nossa Angélica, Raul Lins e Silva, Antônio Carlos Barandier, Ariosvaldo de Campos Pires, Jaime Augusto Guimarães, Hélio Narese, Afonso Maria da Cruz, Iberê Bandeira de Melo, Rosa Cardoso da Cunha. Gente, quantos e quantos, Virgílio Lopes Enei, Maria Luísa Flores da Cunha Benrebar, Nilo Batista aqui com aquele bigodão, Bonfim de Paula, Erilda Balduino, Otto Luiz Espanhóis, Dante Delmanto. Dante Delmanto. As ditaduras do Estado Novo e Militar. Uma página escrita por Roberto Delmanto. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, aqui o nosso Antônio Cláudio Maris, que não é meu amigo. Não somos amigos, mas eu gosto muito dele. Ele tem gênio ruim, o Marizinho. E o meu também é meio espanholado, ou espanholista, mas nós nos gostamos lá no fundão. Arthur Lavin, Antônio Evaristo de Moraes Filho, Geraldo Magela, Raul Afonso Nogueira Chaves, e quantos outros, até nós chegarmos à letra última deste livro heróico. Márcia, Jorge Tavares, senhor advogado criminalista, Humberto, Marcelo Santa Cruz, Egídio Salles Filho, Pedro Paulo Osório Negrini, Antônio Funari Filho, José Roberto Leal de Carvalho, quantos e quantos, Nélio Machado, Hélio Navarro, Rômulo Gonçalves, o nosso Marco Antônio Rodrigues Naum, que nós fizemos desembargador. Naumzinho foi estagiário deste advogado criminal, deste velho rábula criminal, Naum. Virou desembargador. Não é egolatria, não. Mas eu, Paulo Sérgio Leite Fernandes, eu vou fazer de conta que não é comigo. Eu fui posto também nesse livro, pela bondade dos editores, com 2 fotos, e uma delas, El Patio del Tiempo. Eu estava lá, assim, nesses anos de chumbo, e recolhi gente torturada, machucada, ferida, maltratada, naqueles tempos, e apresentei ao DOI-CODE um menino fugido. Como se chamava o menino que estava fugido na Bahia? Júlio Toledo Teixeira. Apresentei-o 2 ou 3 dias após o assassinato de Vladimir Herzog, porque o defunto Herzog era o fiel da balança para que não matasse o menino também. E comi melão com presunto no DOI-CODE, de medo que eles tinham de que aquilo resultasse em coisa ruim, a morte, o assassinato de Vladimir Herzog, e tantos outros, Wilson Mirza, Wanda Rita Otton Sidu, nomes famosos, Lino Machado Filho, Francisco de Assis Pereira, Juarez Aires de Alencar, um mestre dativo. E, com certeza, eu, Paulo Sérgio Leite Fernandes. A advocacia criminal nos anos de chumbo, a advocacia criminal não é profissão para covardes. É o que está marcado
no frontispício deste livro, que mostra, inclusive, Luiz Inácio preso, sim, algemado, e um outro metido no pau de arara, e nu, e Vladimir Herzog, cujo defunto nunca foi localizado, e Rubens Paiva, também o nosso arauto da liberdade, venerado por todos nós, procurado até hoje, a fim de que pudéssemos ao menos rezar pela alma dele com o esqueleto presente. Então, se quiserem saber por que é que eu vou votar em Luiz Inácio Lula da Silva e Adiones Tamato Leite Fernandes, com seus 93 anos, se quando conseguir chegar lá, também vai depositar seu voto em Luiz Inácio Lula da Silva. Se quiserem saber por que eu vou votar em Lula, eu vou votar nele, embora ele possa, inclusive, ter as suas perebas, que todos nós temos, gente. Todos nós temos os nossos pecados. Eu procuro cometê-los muito poucos, mas nós todos sabemos o que fizemos de bem e sabemos também as maldades que nós cometemos. Luiz Inácio Lula da Silva não é impecável, não. Tem lá seus problemas. Todos nós temos, e todas, para que não se diga que não falei das flores, todas também têm. As nossas tatuagens. Eu, Paulo Sérgio Leite Fernandes, recordei ontem aquela poesia do Vate, famoso brasileiro. Vem, eu vou fazer de conta que não é comigo. Vem, meu menino vadio, vem, sem mentir pra você, vem, mas vem sem fantasia que da noite pro dia você não vai crescer, não vai crescer. Vem, por favor, não evites meu amor, meus apelos, meu carinho, minhas dores, qualquer coisa nesse sentido. Vem que eu te quero fraco, vem que eu te quero todo meu. A fase mais bela dessa música, que é uma das poesias melhor postas no mundo dos vates, eu quero lhe mostrar, e eu vou fazer de conta que não é comigo. Eu quero lhe mostrar as marcas que vamos fazer de conta que não é conosco, é aula básica da oratória forense. Eu quero lhe mostrar as marcas que guardei nas lutas contra o rei, nas discussões com Deus. E agora que cheguei, eu quero a recompensa e eu quero a prenda imensa dos carinhos seus. É por isso que eu vou votar em Luiz Inácio Lula da Silva e Dionis Tamato também, se quando conseguir chegar até
o local da votação, nós, e as marcas que nós guardamos no nosso corpo. Porque nós todos que viemos daquele tempo, a grande maioria já se foi, já se foi. Sobraram alguns resistentes ou renitentes em visitar o maioral. É como eu chamo, a visitar Deus, o maioral. Eu sou um sobrevivente daquele tempo, gente. Com os nossos companheiros que morreram durante a ditadura ou que sobreviveram, embora com o corpo todo marcado com tatuagens. Com tatuagens penetrantes e impulsionadas pelo terror existente. Por isso eu vou votar em Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele tem seus pecados, deve tê-los. Deve ter os que nós conhecemos e deve ter aqueles que só ele conhece. Mas a nossa vida é assim. Nós somos dois. Nós somos um corpo exposto e outro corpo dentro do corpo. E aquilo que nós valemos é a diferença entre as nossas bondades e as eventuais maldades que fazemos na vida e das quais nós nos arrependemos e pedimos perdão aos anjos, aos santos e às santas. Por isso nós vamos votar em Luiz Inácio Lula da Silva, que tem a nossa simpatia, que nós conhecemos há 40 anos, não muito bem como gente, como pessoa, mas conhecemos pela sua resistência à ditadura, conhecemos pela sua coragem, conhecemos pela sua valentia, conhecemos pela intrepidez com que enfrentou as autoridades militares naquele tempo tão chuvoso, cheio de negrumes, cheio de terrores, cheio de gemidos dos torturados e cheio também da saudade dos nossos mortos, gente. É por isso que o meu voto vai ser depositado em Luiz Inácio Lula da Silva. Eu costumo dizer, não sei se é verdade ou não, porque a minha psicologia, a minha análise da mente humana é de natureza muito prática, muito pragmática, muito bruta, muito rústica. Eu costumo dizer que nós só temos passado. Aquilo que impulsiona a nossa vida não é nem o presente, é aquilo que já se foi. Porque o futuro é um prognóstico, o futuro da criatura é uma espécie de algoritmo gerado pela presunção. O meu passado, aquilo que eu já ultrapassei, vivo ainda, esperto sim aos 87 anos, se não fisicamente, ao menos com a psique, valentemente enfrentando isto que vem por aí. Eu costumo dizer que nós só temos presente, não, que nós só temos aquilo que já passou. El Pátio del Tiempo é uma das fotos minhas que foram postas neste livro Pela Bondade, de Luiz Flávio Borges Durso e de José Mentor. El Pátio del Tiempo. Aquilo que se passou. E essas tatuagens que eu tenho no corpo, gente, ainda não estão fechadas, não. Eu ainda quero saber o que foi feito de Rubens Paiva. Eu ainda quero saber quem, como, quando, de que forma, durante quanto tempo, por quais razões, com qual dose de maldade meteu os ferretes no corpo de Vladimir Herzog. Quero saber, sim.
como a família de Rubens Paiva quer saber também, onde está o cadáver daquele que a ditadura matou. É por isso que eu vou votar em Lula, com as perebas que ele tiver, das quais ele há de cuidar, sim, para poder minorar até mesmo o arrependimento, se quando houver praticado alguma coisa que nós não conhecemos. É por isso, gente, que eu voto em Lula como presidente da República. Nem falo mal de Bolsonaro. Não me é simpático. Não me dá bons eflúvios para me entusiasmar em favor da sua pregação. Entre os dois, com certeza, vou votar no futuro que vem por aí em Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso ex-presidente da República e candidato a um novo mandato. Dito isto, vamos descansar. Este período é muito delicado, muito sofrido, muito conturbado, muito trafegado por emoções diversas e por obsessões também. Mas este período tem aqui a lembrança daqueles muitos cujas imagens foram postas nesse livro, todos eles criminalistas que deram muito da sua saúde e das suas vidas pela pátria brasileira. Este livro é uma homenagem à nossa coragem, e a advocacia criminal não foi feita para covardes. Lá, lá, vevá!